Oi, pessoal, começando mais uma live aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo na imagem, no som. Acho que tá. Gente, enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar o tema aqui da live. Se você veio do futuro e está assistindo essa live gravada, dá uma puladinha lá para os 5 minutos, ou fica aqui também, não tem problema. Mas se você já quiser passar direto pro conteúdo, daqui uns 5 minutinhos mais ou menos eu começo, uns 3 minutinhos por aí, tá? Vou colocar aqui o teminha da live, de como lidar com bloqueio criativo. Olá, Newton, boa noite, Lucas, tudo bem? Imagem e som perfeito, beleza. Gente, imagem e som no limite que dá aqui, entendeu? Android com foninho assim, vamos assim, né? Enquanto o pessoal vai entrando, vocês podem usar esse tempo aqui para poder compartilhar essa live com os amigos de vocês. Se vocês têm alguém que é do empreendedorismo, que está com um pezinho ali querendo criar o próprio negócio, ou trabalha numa empresa, algo do tipo, vocês também podem usar esse momento para compartilhar esta live, tá? Enquanto isso, que vocês vão compartilhando, eu vou deixar aqui uma explicação de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui e tal. O meu nome é Larissa, eu sou formada em administração de empresas e eu tô aqui justamente para ensinar como que é que você pode gerenciar melhor o seu negócio. Então, como que você faz para dar conta de tudo que você se propõe a fazer na sua empresa, conseguir planejar isso, organizar as tarefas, organizar suas ideias, organizar a sua rotina, para conseguir colocar isso na mão da massa, para conseguir executar, para começar a ver os resultados dentro da sua empresa. Então, se você tem muita dificuldade em executar um tipo de planejamento, ou ser estratégico nisso, ou se você faz muito isso quando está motivado e quando não está motivado não faz, aqui é o lugar para você aprender as estratégias para você ter uma execução, uma gestão melhor do seu negócio, tá? Eu tento trazer sempre o máximo possível de forma clara, de forma prática e que não fique muito confuso. Então, se eu falar alguma coisa aqui que ficar confuso, por favor, vocês me avisem, tá? E aí, essa é a live número 13. Toda quarta-feira eu apareço aqui às 8 horas para dar esse tipo de live. Aqui no perfil ainda estão todas as lives salvas, então aí você vai poder acompanhar caso você se interesse por mais algum tipo de assunto, tá? Então, por exemplo, na live passada a gente conversou sobre como achar o equilíbrio entre o planejamento e a execução, como que você faz para planejar e conseguir ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né, mas como que você faz para achar o equilíbrio também em colocar em prática, não só ficar no mundo das ideias, mas também vir para o campo prático, sair da teoria e também conseguir aplicar, tá? Então foi disso que a gente falou, aula passada, foi bem rapidinho até a live, não deu nem 50 minutos de live, foi bem tranquila. Então, se você quiser, tá aqui no meu perfil, então depois dessa live você pode ir lá olhar. E aí hoje a gente vai falar de bloqueio criativo, tá? Então, como que a gente vai lidar com bloqueio criativo, o que é bloqueio criativo, o que não é bloqueio criativo, na minha opinião, tá? E como que eu faço para evitar o bloqueio criativo na minha rotina e que vocês podem usar aí também, tá bom? Então, vai ser bem bacana isso. E lembrando aqui que é o meu ponto de vista sobre o bloqueio criativo, tem gente que fala muito disso e tem várias versões de opiniões e eu vou trazer o que eu faço por aqui, o método que eu uso para evitar, porque pode acontecer que ele realmente aconteça e que seja inevitável, mas para evitar o máximo possível e para você conseguir lidar com ele e diminuir a frequência de um bloqueio criativo que pode ocorrer, tá bom? Então já vamos aqui começar com a ideia inicial, tá? Dessa live, que eu quero que vocês gravem isso na cabeça de vocês, que é super importante isso, tá? Que descansar é tão importante quanto trabalhar. Então, vocês pararem para descansar, mesmo sendo dono do próprio negócio, vocês precisam disso e isso é tão mais importante do que vocês ficarem trabalhando feito loucos. Se você parar para pensar, se você é dono do seu próprio negócio e parar para pensar que se você tiver um funcionário CLT, ele vai precisar sim, por lei, ter um horário de descanso, por que não você? Certo? Então, até ali nas leis da CLT a gente traz essa questão de descanso, que você tem que trabalhar 44
horas por semana e nada além disso. O resto do tempo tem que ser lazer, o resto do tempo tem que ser descanso para esse tipo de profissional. E porque você, dono do próprio negócio, que teoricamente tem controle sobre sua rotina, não vai fazer isso, tá? E eu vou explicar para vocês que isso, na verdade, é uma coisa que eu não tô falando ao acaso, da boca para fora, mas que, por exemplo, existem estudos já comprovados de que seres humanos adultos precisam dormir por 8 horas, porque se dormir menos que 8 horas a longo prazo, a médio prazo, isso começa a trazer problemas no funcionamento do nosso organismo, na nossa mente, ou pode trazer algum tipo de doença física, tá? Enquanto para idosos, esse tempo de hora para dormir é 6 horas, por isso que a gente sempre vai ver um idoso andando na rua de manhã, no ônibus, e aí você sempre vai ficar se perguntando o que esse velhinho tá fazendo aqui, né? Nesse banco assim aqui tão cedo, porque idosos dormem menos. E no caso de bebês, o tempo médio é de 9 horas. Então você vê que a gente sim tem um tempo médio para poder descansar, para poder dormir, para o nosso corpo funcionar. Então é tão importante quanto esse descanso. E eu vou explicar para vocês que tudo isso aqui que eu tô falando sobre descansar, sobre dormir, tem a ver com a questão do bloqueio criativo. Então muita gente tem bloqueio criativo porque não para descansar, não para relaxar e não desliga a mente, tá? Então, normalmente, a gente não tem criatividade, a criatividade não vem porque o nosso corpo não tá funcionando certinho, porque a gente não descansou, porque a gente não para de fazer as coisas e a gente fica preso em um ciclo de fazer e somente isso, tá? Então, a gente acaba ficando cansado a longo prazo, a médio prazo. Então, se você trabalhar direto por 6 meses direto, você vai precisar de férias, você vai precisar de alguma coisa para descansar, porque senão o desânimo vem e aí você perde o sentido do porquê que você tá fazendo as coisas, tá? E aí, não é à toa também que se você olhar para empresas criativas, tipo a Google, sempre tem um espaço para descanso, para relaxamento dos profissionais. Então sempre tem um lugarzinho ali para você jogar videogame, para você jogar ping-pong, para você jogar bilhar, para você deitar, para você, sabe, aqueles puff e tudo mais, tudo colorido. Porque isso é para melhorar o relaxamento dos profissionais, o horário de descanso deles, e isso claramente aflora a criatividade e te deixa mais apto para conseguir ser criativo, tá? E aí, se você já tá gostando daqui até então, mesmo vendo gravado, você pode já salvar essa live se você tá vendo gravado, ou curtir, ou compartilhar aí com alguém, tá? E se você está aqui ao vivo comigo, por favor, não esquece de compartilhar aí no seu chat, no seu direct, no seu Instagram, esse tipo de coisa, tá? Acho que é isso, tá certo. Enfim, é porque eu me distraí aqui que mudou uma imagem aqui do negócio. Mudou o template de live, tá estranho. Enfim, e aí eu vou falar pra vocês o que é bloqueio criativo pra mim. Então, lembrando, aqui é a minha visão, tá? Por exemplo, alguns artistas, então, gente que trabalha muito com teatro, com música, com dança, com arte mesmo em si, vai ter visões diferentes sobre bloqueio criativo. Eu tô trazendo aqui a minha visão. Eu tenho amigos e familiares que são artistas e tudo mais, porém, eu trago isso no sentido mais prático e no sentido até onde eu já testei aqui e funciona comigo, funciona com outras pessoas, tá? Então, o que é o bloqueio criativo? Eu vou trazer 4 vertentes, tá, do que pode ser o bloqueio criativo, porque o que acontece? A gente criou um nome para, na verdade, um sintoma de um problema que está acontecendo há muito tempo. Então, eu não sei se vocês entendem o conceito de que tem um problema acontecendo várias e várias vezes, por muito tempo, com uma certa constância, a gente não vê esse problema, a gente não vê aqueles sinais de que está acontecendo esse problema, e aí chega uma hora que estoura, e aí esse é o bloqueio criativo, tá? Então eu vou trazer alguns motivos para, em certa constância, esse tipo de bloqueio acontecer. Então, o primeiro deles é o olho viciado. O que acontece? Normalmente, a gente acaba tendendo a ter um olho viciado em assuntos que a gente já sabe muito e que a gente gosta muito. E acaba que a gente fica vendo só sobre coisas sobre esse assunto, então a gente fica numa bolha só dos assuntos que tem referentes àquilo que a gente domina, aquilo que a gente gosta,
Então parece que gente que gosta de arte só vai falar de arte, gente que gosta de empreendedorismo só vai falar de empreendedorismo, gente que gosta de marketing só vai falar sobre isso. E fica um olho viciado. Por que esse olho é viciado? Porque você já está acostumado a ter o ponto de vista daquela forma. Então nunca muda o ponto de vista, é sempre a forma que eu penso é a forma que eu penso, e isso é a base de tudo e nada vai mudar. Então isso é um olhar viciado. E aí como que você faz para não ter esse tipo de coisa? A partir do momento em que você começa a ver outros assuntos além daquilo que está próximo de você, então você começa a descobrir novas coisas e ao mesmo tempo você começa a complementar esses outros assuntos com o que você já fala. Então eu falo muito aqui sobre produtividade, sobre organização dentro da sua empresa, mas eu sei que existem assuntos complementares que eu gostaria muito de saber mais sobre, que é tipo, por exemplo, saúde mental, saúde emocional. E aí também tem questão de saúde física, como que a gente vai se alimentar. Então entra aí na área da saúde também, né, esses dois pontos que afetam assim muito na nossa produtividade e é uma coisa que a gente não tem muita informação sobre, a não ser que você seja um profissional na área. Então, para isso que tem essa questão do olho viciado, porque você fica só naquilo, né? As pessoas esquecem que existe um mundo inteiro lá fora e parece que só existe aquilo. Exatamente. Então, as pessoas começam a esquecer que existem outros assuntos por aí que vale a pena você parar para tentar entender, para você conversar com as outras pessoas e conseguir achar mais coisas e complementar o seu assunto. Então, tudo tem um certo objetivo, porque tem gente que fala que se você não ser especialista no seu assunto e você ficar buscando outras coisas, você fica perdido. Mas é aí que tá, você tem que ir com um olhar estratégico, né? Não mais viciado, mas estratégico, para conseguir buscar referências e buscar complementar. Eu não sei se caiu aqui a live, me avisam, por favor. Deu uma travada aqui, mas eu acho que não. Enfim, então você buscar complementar esse tipo de coisa. Então, eu expliquei sobre esses assuntos aí da área da saúde que pode fazer sentido, também que pode fazer sentido no meu tipo de conteúdo, mas tem coisas nada a ver que na hora que eu tô ali com um olhar estratégico, eu consigo complementar com o meu assunto. Então, às vezes eu vejo o que o meu esposo está fazendo jogando, o que meus amigos estão fazendo jogando, uma amiga minha que ela está fazendo no Twitch, e isso me vem ideias para eu trazer para cá, vem ideias para eu me tornar uma ótima profissional, para aflorar a minha criatividade. Então, seriam coisas que se eu tivesse em um livro, em um documentário, ou estudando em um curso, talvez eu não veria. Mas por eu estar me relacionando com outras áreas, com outras ideias, isso acaba mudando, tá? Eu vou trocar pro meu 4G porque eu esqueci. Vamos ver se melhora. Só um minuto. Eu acho que eu voltei. Vamos ver como que fica. O problema do Wi-Fi é que fica muito instável aqui, né? Voltou, eu acho. Enfim. Então, tirar esse olhar viciado te ajuda muito nessa questão do bloqueio criativo, tá? E aí, a segunda coisa que tem a ver tudo com isso de olhar viciado é ficar dentro de uma bolha. Só saber sobre o seu assunto, só ficar ali, não querer conversar com ninguém sobre outras coisas e não estar aberto para ouvir outros pontos de vista ou ouvir outros tipos de pessoas. Então, não vai atrás também de novas experiências, não vai atrás de novos hobbies ou fica consumindo sempre a mesma coisa. Então, um exemplo de experiência muito diferenciada, que muita gente tem um certo preconceito em participar desse tipo de experiência, é lá na Rede Vizinha, que começa lá com T, certo? A Rede Vizinha, que tem muito adolescente, tem muita dancinha, tem muitas coisas, e que, querendo ou não, influencia muito no jeito que a gente trabalha aqui no Instagram. É uma rede social que a maioria das pessoas que são mais velhas olha para
aquela rede social e fala, isso aqui não é pra mim porque é coisa de adolescente, é coisa de geração mais nova, isso aqui só vai ter dancinha lá, e só vai ter coisas nada a ver. Mas é o melhor lugar que eu achei pra ver a experiência de outras pessoas sem necessariamente conversar com elas. Então tem muita gente produzindo vídeo lá, contando histórias ou compartilhando coisas assim, tipo bestas do dia a dia, que você começa a viver novas experiências pela tela do celular, que é muito mais rápido, por exemplo, do que se a pessoa fosse fazer um vídeo lá no YouTube, por exemplo. Então, sair um pouco da bolha, experimentar novas coisas, inclusive entender outros pontos de vista de idade diferente. Então, normalmente, pessoas da mesma geração têm a mesma base de educação, têm a mesma base de ideia, viveu quase que a mesma coisa, enquanto pessoas de gerações diferentes não. Então, é sempre interessante você conversar com pessoas mais velhas e também, de certa forma, conversar com pessoas mais novas para entender o jeito que está o mundo hoje e aí você conseguir não ficar sem a criatividade, para você ver como que é que talvez uma adolescente está fazendo hoje e tentar trazer isso, que vai ser meio que inovativo para você, vai ser inovativo para o seu nicho, vai ser inovativo para as pessoas na qual você conversa, que talvez é da mesma faixa etária, tá? E aí, a última coisa aqui que, pra mim, é o principal que traz o bloqueio criativo é a falta de organização. Essa daí é disparada, a coisa que a maioria das pessoas falta nas pessoas, que é a organização dessas ideias, dessa criatividade, do que está consumindo, a falta de clareza, né, por falta de organização. E é uma coisa que me pega muito, porque eu acabo não tendo bloqueio criativo, porque eu sou extremamente organizada nessa parte. Eu vou contar pra vocês mais pra frente como que eu faço isso aqui. E então, ou você não organiza suas próprias ideias, ou você esquece da ideia que você teve. Então, você estava até vendo alguma coisa aí que te deu uma ideia, você pensou em, dá pra fazer isso aqui agora. E aí, depois com o tempo, você vai esquecendo como que era mesmo e tal. Pode ser até no mesmo dia que você esqueceu. E não tem e a organização também traz uma questão de te ajudar a ter um horário para fazer as coisas. Então você se organiza para poder focar naquela ideia e aprimorar aquela ideia e fazer tudo certinho. Então aí entra a questão da frase mais famosa desta casa. Essa casa é ditada nessa regra e nada tira essa regra daqui, que é que penso, logo anoto. Então, basicamente assim, a gente tem uma ideia nova, tem algum insight, alguma coisa que pegou uma referência, viu alguma coisa lá na rede vizinha, viu uma coisa aqui, viu uma coisa no YouTube, viu alguém contando uma história na família, a gente vai, que se tem a ver com o nosso assunto ou algo que a gente está criando, seja uma aula minha, seja um conteúdo aqui gratuito, seja um conteúdo pago, seja qualquer coisa, eu uso isso para, de certa forma, conseguir me organizar. Eu anoto, deixo lá para eu não perder aquela ideia e eu conseguir trabalhar mais nela, tá? É importantíssimo manter a mente aberta mesmo. A rede vizinha é bem valiosa. Exato. E não é só ela. É tipo, outras redes, tipo assim, como o Twitter também traz uma coisa muito legal de ideias que pode vir, de conversas principalmente. Porque lá na rede vizinha não necessariamente tem uma conversa. No Twitter tem mais uma conversa, eu pelo menos acho. Só que lá é um pouco complicado de você chegar. O algoritmo da rede vizinha traz esses assuntos novos, sabe? Isso é bem verdade, ajuda muito a ter... Nossa, ter horário é a melhor coisa que você pode fazer. Tipo, ter horário pra você pensar naquilo e você se preparar pra fazer aquilo é muito bom. Mas enfim, então não esqueçam que penso, logo anoto. Então é até interessante porque se vocês virem pessoas bem criativas e pessoas que são bem diferentes nessa questão, ela sempre tem um caderninho próximo, sempre tem um post-it próximo, né, divulgo eu. Sempre tem algo fácil para poder anotar as ideias e para poder anotar as experiências. Mas agora eu resolvi contar uma história para vocês de como que eu faço isso aqui, mas eu vou precisar beber uma água antes. Então, se vocês tiverem água aí, bebam água. Se tiver café, bebe café.
E, enfim, eu vou... Enquanto isso, se vocês tiverem alguma coisa também para acrescentar, vocês podem ir me avisando aqui nos comentários. Se você está assistindo gravado, também deixa, que aí a gente continua a conversa em um outro momento, tá? Deixa eu só beber água. Beleza. Então, eu vou contar pra vocês a minha forma de conseguir trazer as aulas aqui, tá? Então, basicamente, eu busco lugares para ter um pouco de referência, para eu conseguir expandir o meu conhecimento e como é que as pessoas agem, o comportamento delas, porque, né, eu trabalho com pessoas, então eu preciso saber o que elas estão buscando, quais são as dificuldades dela, quais são as necessidades delas e tudo mais. E o que acontece? Eu tenho, obviamente, o meu conteúdo técnico, eu tenho os assuntos que eu já sei, eu sei muito sobre organização e planejamento, eu tenho tudo meio que, de certa forma, eu sei o que eu vivi e eu sei o que eu posso passar para as pessoas, mas é interessante ter relações com elas. É interessante saber o ponto de vista delas, porque através de uma conversa que você pode ter uma ideia nova, pode ser criativo. Tá? Então, eu normalmente aqui nas caixinhas de perguntas que eu deixo, no direct, enquanto eu tô conversando com alguém por lá, pelo direct, quando eu tô dando uma aula e aquela pessoa me fala alguma coisa, também, né, tipo nas minhas mentorias e consultorias, aquilo traz ideias do que eu posso trazer e meio que não me falta coisas para trazer conteúdo para cá, para aprimorar uma aula, para algo do tipo, que é o que eu faço. A minha criatividade tem que vir a partir disso. Por exemplo, a ideia da consultoria da Facilita Gestão, que está lançando essa semana, ela veio através de uma conversa no direct, foi várias conversas no direct, na verdade. Então, isso traz, de certa forma, essa experiência de conversar com as pessoas pelo direct de uma forma mais íntima, fez com que eu tivesse uma ideia de produto novo, na qual eu não teria tido antes. A minha mentoria do empreendedor estrategista também veio a partir de uma ideia que, na verdade, não fui eu que inventei, foi baseado nas conversas, nas caixinhas e tudo mais. Então, e também, de certa forma, eu tiro o meu olhar viciado, entro lá na rede vizinha e todos os vídeos que eu vejo, eu tento imaginar o que eu poderia fazer com isso aqui, com essa trend, com essa música, com essa história que essa pessoa está me contando para minha marca, para minha empresa, para o que eu faço. Então eu sempre faço esse tipo de pergunta e normalmente sempre vem coisas novas e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, inclusive, foi até um conselho que eu dei para uma seguidora minha, que a gente estava assim conversando, e ela disse que não tinha ideias para fazer vídeos de divulgação para o produto dela. Então ela vende comida e tal. E aí eu falei pra ela, ó, a questão é você buscar referências de outras marcas, da forma que eles fazem, e ao mesmo tempo você conseguir passar isso pra sua marca, pros seus valores, e você organizar as ideias. Então você ir anotando, ó, esse aqui é legal, salvando em algum lugar. Então, tipo, eu tenho uns trilhões de áudios no TikTok e tudo mais, salvos porque eu vou usar isso um dia pra fazer vídeo. Eu tenho trilhões de reels aqui salvos porque um dia eu vou usar para fazer vídeo. Então eu sempre sento uma hora para ficar passando, que a maioria das pessoas diria que é perda de tempo, procrastinação, mas eu uso isso justamente com um olhar não viciado e com um olhar estratégico para eu conseguir trazer esses tipos de referência para o que eu falo, para o que eu faço e trazer uma autenticidade. Não é nem que eu copio o que a pessoa está fazendo, eu trago isso para dentro do meu universo, para dentro do que eu enxergo. Então, teve até um dia que teve uma amiga que fez trilhões assim de stories e tudo mais, e eu usei aqueles trilhões de stories para desenvolver um conteúdo também, que fica bem bacana. Então, você tirar o olhar viciado e todas as experiências que você pode ter, tanto nas redes sociais como na vida offline, você conseguir, de certa forma, olhar estrategicamente e não com olhar de vício, tá? Não dentro da sua bolha. Então, esse é o tipo de coisa que eu faço por aqui.
E aí eu já falei o que pra mim é bloqueio criativo, mas tá na hora de eu falar pra vocês o que não é. Então eu resolvi trazer essa questão assim do que não é o bloqueio criativo, porque muita gente enxerga bloqueio criativo primeiramente como um estado de espírito. Então, sabe estado de espírito? Hoje eu tô triste e nada que eu faça vai me tirar essa tristeza. Hoje eu tô com raiva, hoje eu tô estressada, hoje aconteceu isso, aquilo, então eu fiquei desse jeito. E é tipo como se fosse um sentimento que fica lá com você e nada que você faça vai resolver aquilo, sabe? Tipo, eu tô com dor de cabeça, mas eu não tenho um remédio pra tomar, sabe? Normalmente a galera que tem bloqueio criativo coloca isso como algo inevitável. Só que o que acontece? O bloqueio criativo, ele não é um estado de espírito. Ele é igual eu falei lá no começo da live, ele é um sintoma, na verdade, ele é um sintoma de um problema que está acontecendo várias e várias vezes de forma constante. Então, da mesma forma que eu falei que o bloqueio criativo, ele é um sintoma de um problema de olho viciado, de um olhar não estratégico, é disso que eu tô falando. Ele não é um estado de espírito, ele é uma bomba que explodiu depois de vários e vários dias ocorrendo o mesmo problema, tá? E aí, o bloqueio criativo, pasmem, não é falta de criatividade. Porque o que acontece? A criatividade, ela eu peguei essa frase que eu acho muito boa, que é você combinar coisas diferentes que ainda não foram combinadas. Então, o que acontece? Quando a gente é criativo, é que a gente fez uma combinação de várias coisas, ou seja, pegou várias referências e conseguiu criar uma única coisa. Então, é como se a gente conseguisse enxergar e conectar, interconectar esses mesmos assuntos de uma coisa só. E daí vem a criatividade. Eu fui criativa, eu consegui juntar coisas que já existem em uma coisa nova. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui que ela é super criativa porque ela consegue juntar linha com madeira. Então, ela faz aqueles quadros de string art. String art, eu acho que é assim que fala. Então, ela pode também usar tinta. Então, ela juntou linha com madeira e com tinta. E aí vem uma arte diferente. Então, é super criativo. Ela juntou referências de plantas para conseguir montar esse tipo de arte também, de quadro. Então você percebe que a criatividade é isso, é você juntar várias coisas e várias informações em uma coisa só. Artistas fazem muito isso. Então um músico não escreve uma música assim, essa melodia saiu. Existe muito estudo por trás. Um autor não escreve um livro porque foi só uma ideia que veio na minha cabeça. Normalmente tem uma pesquisa por trás, tem uma busca de referências por trás. Então a criatividade ela também vem a partir de questões de você parar para descansar, o seu corpo está pronto para ser criativo, né? Então nada adianta se você tá, de novo, que nem eu falei lá no começo da live, naquela sina naquele ciclo de sempre trabalhar e não ter um tempo de relaxamento, porque você não é criativo, você não tem o descanso, o seu cérebro não está pronto para trabalhar e ser criativo. Porque é igual eu estava falando hoje nos stories, o nosso cérebro ele é preguiçoso pra caramba. Se você se acha preguiçoso, é porque que você não conheceu o seu cérebro direito. Basicamente isso. Porque ele, de certa forma, quer fazer as coisas do jeito mais rápido possível, do jeito que demanda menos tempo. Então, se ele tá cansado, você acha mesmo que ele vai parar para pensar em uma nova ideia? Ele não vai fazer isso. Então, quando a gente está descansado, o nosso cérebro está descansado e ele consegue pensar melhor e funcionar melhor. Deve ter toda uma explicação científica por trás, mas o que eu sei é isso. Descansa, que vem uma criatividade, vem ideias novas e você consegue trabalhar melhor com essas ideias, tá? E aí, o que eu quero falar pra vocês é que tem sim uma forma de você trabalhar um pouco mais essa questão do bloqueio criativo, de você ser mais criativo e de você conseguir organizar tudo isso que eu tô falando pra vocês na minha consultoria. E aí é só você me chamar aqui no direct, tá? Que é muito legal a consultoria e ainda você ganha um material extra, dependendo da sua dificuldade. Se for bloqueio criativo, você ganha 5 formas de conseguir organizar essa rotina em blocos, que é super útil, tá? Nessa questão de criatividade e para evitar o bloqueio criativo, tá?
Enfim, ficou alguma dúvida aqui? Ou, tipo, se vocês quiserem acrescentar mais uma coisa que vocês acham que é bloqueio criativo e que eu não falei aqui, ou que vocês não acham que são bloqueio criativo. Tipo, bloqueio criativo não é isso. Seria muito legal também se vocês conseguissem falar, que vai ser bem bacana. E daí a gente parte pro finalzinho já. Tô fazendo as lives bem rápidas agora para vocês descansarem mais cedo. De como que vocês podem evitar o bloqueio criativo. Eu trouxe 5 formas de vocês fazerem isso e que eu acho que pode ser hierárquico. Pode ser uma coisa que vocês vão fazer de passo a passo, tá? Essas 5 coisas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é buscar referências, tá? Então, você vai organizar as referências em algum lugar e vai começar depois você começa a pensar em estruturar melhor esse tipo de referência. Então, eu vou falar para vocês onde que vocês podem buscar referências para o bloqueio criativo, para vocês evitarem o bloqueio criativo, tá? Então, a primeira coisa é o que eu sempre uso, que é estudos. Então, tipo, você lê um livro mais técnico, você assistir um documentário, você fazer algum tipo de curso, você ter aulas presenciais ou EAD, enfim, você melhorar ainda mais o seu profissional ou a sua área. Isso é uma forma bem legal de você conseguir coisas mais técnicas, aprender a executar melhor a sua profissão, e isso diminui a questão de você ter um certo bloqueio nessa parte. A segunda coisa é conversar com as outras pessoas. Pasmem, conversar com as outras pessoas trazem muita ideia. Então, a maioria das coisas que eu falo aqui normalmente vem por eu ter uma certa conversa em algum nível com as pessoas. Então, por exemplo, a ideia dessa live foi o segundo tema mais votado na última enquete que eu fiz sobre temas de live. Então, foi bem bacana isso, porque isso traz uma certa conversa. Igual eu falei pra vocês, eu tive essa conversa com uma seguidora que deu essa coisa de, gente, bloqueio criativo e falta de organização, porque ninguém tá falando isso. E aí eu resolvi trazer esse tipo de aula, tá? E aí, depois disso, você também ter clareza sobre sua rotina, o que você faz e que pode estar relacionado ao que você trabalha. Então, por exemplo, toda vez que eu estou fazendo um tipo de organização e de planejamento, ou toda vez que eu tô conversando com alguém também sobre isso na minha rotina, assim, sabe, não pensando em trabalho, em nada do tipo, eu percebo que dá para eu falar sobre isso e trazer isso de outra forma, trazer isso para os meus projetos e tudo mais. Então, você ter clareza sobre sua rotina, você fazer as coisas, aí que vem a organização também. Porque quando você foca em fazer uma atividade porque você se organizou para fazer ela, e não necessariamente porque você está apagando um fogo, de certa forma, isso facilita para você conseguir ter clareza sobre o que você está fazendo. Então, como você está focado naquilo, você está prestando mais atenção naquilo. Então, você está aproveitando aquela experiência e daí pode sim vir novas ideias e tudo mais. Obviamente, a partir disso, você começa a ter reflexões sobre os seus pensamentos, sobre as suas experiências. Então, tem uma coisa muito louca que eu faço, é que toda vez que eu tenho uma conversa por muito tempo com uma pessoa, ou eu assisti uma live legal, assim, de um assunto muito aleatório, eu paro para refletir sobre aquilo e como aquilo pode entrar de alguma forma dentro da minha vida, como aquilo pode me ajudar a ser mais criativa. Não só ficar presos em termos técnicos, em uma vida muito técnica, uma vida muito profissional, mas buscar outras coisas. Então tem bastante coisa que eu tiro de livros de ficção que todo mundo na escola falavam para eu não ler. Professores falavam que eu tinha que ler livros sérios, mas hoje em dia muito se vem dessa criatividade que livros de ficções trouxeram. Muito se vem de referências de séries que eu vi. Então também é muito bacana. E aí, falando em séries, tem a questão de momentos de lazer. Você parar, obviamente, que nem eu já falei, para descansar. Você parar para fazer uma coisa assim, só por fazer. Não necessariamente um momento de hobby também é interessante. Que ideias legais surgem a partir disso. Então, você buscar esse tipo de referência em vários lugares.
obviamente você tem que estar com um olhar estratégico e não com um olhar viciado. Então, toda vez que eu entro na rede vizinha, por exemplo, para buscar referências de algumas coisas, ou porque eu tô lendo um livro, ou que eu tô assistindo uma série, a minha criatividade vem porque eu tô vendo isso de forma estratégica. Então, se eu ouço um áudio, principalmente lá na outra rede, é muito comum ter esses tipos de áudio que com uma frase você já define, você pode mudar para cada área. Oi, lindona, tudo bem? Tudo? Seja bem-vinda aí para nossa live, hein? Tá quase no finalzinho, mas pode ficar aí que tem conteúdo bacana ainda. Enfim, então você vai organizar primeiro essas referências, você vai atrás de referências e você vai deixar isso da forma mais prática possível para você. Então, antigamente, eu tinha um sistema no Trello, onde, por exemplo, para eu postar aqui no Instagram, eu fazia um calendário editorial. E aí, para eu buscar referências, para eu criar o calendário editorial, eu tinha uma lista lá no Trello que era focado em referências técnicas, então de curso, de livro, qualquer coisa na área profissional. Eu tinha uma coisa de referência de ficção, de série, de filme, de lazer. Eu tinha referências de pergunta de caixinha, referências de conversa no direct. Então, eu ia separando essas listas e ia colocando as ideias lá dentro. E aí, hoje é um grande baú de ideias e tal. Então, eu faço isso porque eu penso em uma conversa que eu tive com alguém ou alguma stories que eu vi com um olhar estratégico. E aí, eu começo a colocar isso dentro do meu conteúdo, dentro de uma coisa que é real, conforme as pessoas vão contando a história delas. Então, até discussões que eu tenho com as pessoas ou coisas que me deixam irritadas, de certa forma, fazem com que eu faça essa junção de conteúdos, essa junção de ideias, e isso evita muito na questão do bloqueio criativo. Então, quando eu não estou criativa, eu já pego essas ideias que estão lá já, e meio que eu não preciso pensar muito sobre... no máximo eu preciso pensar como juntar certinho, escrever alguma coisa e tal, tá? Então, às vezes, uma frase até que meu esposo falou na hora que eu tava montando o roteiro dessa live, que é que, às vezes, a referência que estamos procurando está dentro de nós mesmos. Então, tá dentro da nossa própria cabeça. Então, às vezes, você parando para refletir e você parando para ver com clareza como foi a sua rotina, você consegue, sim, refletir um pouco melhor e conseguir ter referências e conseguir juntar conteúdos. Então, o descanso vem para isso. Na hora do descanso, a gente pode... o nosso cérebro, de certa forma, pode jogar uma informação nova e aquilo vem de forma criativa e aquilo, obviamente, evita o bloqueio, tá? E aí, também, você pode planejar o que você quer produzir. Então, eu falo muito aqui sobre a criação de conteúdo para lives, para conteúdos aqui no feed, nos stories, e também eu falo muito sobre roteiro de aula mesmo das minhas mentorias. E isso, obviamente, vem porque eu paro para planejar como que vão ser as coisas. Então, através das referências que eu pego, eu normalmente escrevo minhas referências tipo em uma frase. Então, por exemplo, em um desses post-its aqui, tem uma frase que deixa eu ver... A ocorrência não é casualidade. E tipo, isso eu vi em um vídeo de documentário de 1 hora e pouco e foi basicamente uma das primeiras frases que eu vi. E isso é uma coisa que dá sim para eu trazer um tipo de conteúdo focado em empreendedorismo. Então, eu deixo as frases aqui, por exemplo, algumas são mais de inspiração para eu sempre lembrar, mas muitas são frases que eu gosto de ter como mantras, vamos dizer assim. E isso, a mesma frase eu já fiz vários conteúdos diferentes e já falei de várias formas diferentes, porque eu paro para planejar como que eu vou trazer. Então, eu vou dar até um exemplo, eu não sei se vocês fazem criação de conteúdo aqui no Instagram para a marca de vocês, para a empresa de vocês, se vocês divulgam a marca de vocês aqui, mas tem essa questão de ser uma coisa mais pessoal. Então eu quero trazer o meu lado pessoal com uma frase de uma ideia que eu tive, ou eu quero trazer um contexto mais técnico. Então daria muito para eu trazer essa questão de ocorrência não é casualidade, contando uma história sobre mim. Tem como eu contar
juntar isso com uma coisa técnica, então uma coisa para você colocar dentro da sua empresa. Tem como eu falar contra isso. Então, tá vendo? Eu tô juntando ideias diferentes e isso transforma em coisas diferentes. É que nem, tipo, o senhor cabeça de batata que vai desmontando e vai colocando as peças em outros lugares. E isso vai transformando em imagens novas e coisas que você não esperava, que nem Lego, sabe, também. Enfim. E a partir do planejamento que você sentou, você pegou um horário para pensar como organizar isso, você deixa aquela ideia mais coesa, mais concreta, mais completa também. Então, concreta, completa e coesa. E você consegue também, de certa forma, no planejamento, esboçar aquela ideia. Então, é muito comum que antes que saiam desenhos assim, o desenhista trace um esboço. Antes de sair um projeto de uma casa, o arquiteto vai fazer um esboço antes, vai pegar referências e criar aquele esboço. Então, o esboço nada mais é de que você imaginar como que vai ficar no final. E não necessariamente vai ser daquele jeito, aquele é só um esboço, é só um rascunho, tá? E aí, a terceira coisa é você ser organizado. Obviamente, que nem eu falei várias vezes, para você dar tempo de você pensar e focar e você ter a disciplina de essa hora é a hora que eu preciso focar em pensar nisso. Essa é a hora, este é o momento. E para você colocar em prática, para você realmente não esperar vir um estado de espírito, tá? Então, é o momento em que você pode ser organizado ao ponto de ter um momento de você buscar referência, você ter um momento de juntar ideias, ter um momento de planejar. Então, você organizar como você faz, tá? E o quarto passo é não se apegue à ideia quando ela ainda está muito crua. Então, às vezes, a gente tem uma ideia que a gente quer que seja daquela forma, a gente pensou daquele jeito, mas na hora que a gente vai executar ou durante o planejamento, não é mais aquela ideia. Você percebe que não dá para fazer da forma que você estava pensando. E aí, quando a pessoa vê que não tá do jeito que ela queria, que não tá do jeito que ela pensou, vem essa questão de você não querer mais fazer e você falar, não tá dando certo, mas não tá dando certo porque eu me apeguei a essa ideia, não tá dando certo porque eu tô com bloqueio criativo. Mas, na verdade, é só uma questão de você ter se apegado a uma coisa que anteriormente era só um esboço. Normalmente a ideia já vem em forma de esboço e depois que ela vai se concretizando e vai ficando mais completa, tá? E aí, por último, é a falta de clareza na parte da mão na massa. Então, eu falei disso até na aula passada, que normalmente a gente tem essa questão de não pesquisar como outras pessoas fazem certas coisas. Pode ser até uma coisa que você é muito bom tecnicamente falando, que você já trabalha na área e tudo mais, mas quando você vê outra pessoa falando, você pode ter novas ideias, você pode ter mais facilidade na hora da execução. Porque tem muito essa questão, que nem eu falei, de na hora que você vai fazer e não tá do jeito que você quer, ou aquela técnica que você está aplicando não está dando certo, você acha que você está com um tipo de bloqueio, mas na verdade é só que está faltando de novo a referência. E aí você pensar na ordem que aquela pessoa está fazendo certa coisa, porque a ordem pode sim importar. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, mas na culinária, quando você vai fazer uma receita, tem certas regrinhas que, tipo, se você colocar açúcar demais, o bolo fica muito molhado. Se você colocar de menos, ele fica muito seco. O que pra mim não faz o mínimo sentido, mas me falaram que é isso e realmente faz sentido. Então, se você colocar açúcar sal em uma coisa doce, muda o gosto. Eu descobri esses dias que tem a questão de brigadeiro tem que ter um ponto de gordura, de não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, então tem essa questão que existem certas regras, partes técnicas e processos que quando eles são feitos de certa forma você consegue executar melhor. E você ter essa referência já antes de começar a executar é muito melhor. E é basicamente para você se basear e trazer isso de novo para dentro da sua experiência, para você e como você faria. Porque não é um copia e cola, não é exatamente as mesmas palavras que a pessoa usou e nem nada do tipo. É você ser criativo e modificar aquela ideia, que o fundamento pode até ser o mesmo, que é meio que não tem como fugir disso,
mas que você traz com a sua autenticidade, com quem você é, com a sua criatividade, tá? E basicamente você pode, por exemplo, olhar qual foi a hierarquia de processos que aquela pessoa usou. Então, esses dias eu estava escrevendo um roteiro para deixar aqui nos destaques, que eu precisava contar sobre o que é esse perfil e tudo mais. E eu fui atrás de uma pessoa que eu acho que é muito conceituada nisso e fui olhar os destaques dela e fui anotando, ó, essa hora ela falou isso, essa hora ela falou aquilo, e aí depois ela passou para isso, aí ela deu exemplo disso. Então, eu fui montando meio que um roteiro inverso. Então, eu analisei o que ela fez e fui meio que não copiando exatamente as mesmas palavras, porque são coisas totalmente diferentes o que ela ensina e o que eu ensino, mas que a estrutura é a mesma e eu não estaria, que copiou a minha estrutura. Porque aí o texto se muda e a forma de falar é de outro jeito. Então, resumindo aqui, você vai pegar a referência na prática de alguém e tentar trazer isso do seu jeito, da sua forma, tá? Então, vou só repetir aqui os 5 pontos para evitar a questão do bloqueio criativo, que é você buscar essas referências, organizar as referências, você conseguir planejar o que você vai produzir, tá? Você se organizar para começar a produzir aquilo, ou para planejar, ou para buscar referência. Você não se apegar muito à ideia crua daquilo e, obviamente, você ter clareza ali na mão da massa, na mão da massa, isso. De você saber como que é que as pessoas estão executando e como que você, até ali mesmo na execução delas, você, nossa, mas podia fazer desse jeito, é tão mais fácil. E aí você acaba sendo criativo e você consegue movimentar e criar mais coisas. Basicamente terminou aqui, deu quase 50 minutos. Eu falei que ia ficar rápido, mas enfim. Se você tá com alguma dúvida, deixa aqui pra mim, que eu vou beber mais um pouco de água. Tá, então aberto às dúvidas, tá, galera? Gente, é tão estranho ficar de óculos, porque aí fica tudo refletindo. Vocês vão ver tudo que eu vejo. Ficou ótimo. Beleza, então. Se está sem dúvidas, a gente encerra essa live por aqui. Se você gostou dessa live, não esquece de compartilhar depois com a galera aí nos seus stories ou no seu direct. Deixa um comentário aqui na live se você tá vendo gravado e você chegou até aqui, 47 minutos. Guerreirinho por estar aqui. Desculpa aí qualquer coisa, muito obrigada pra vocês estarem aqui com a gente, pra quem entrou e não pôde ficar até o final, mas que participou um pouquinho aqui da live. Até a próxima quarta-feira, às 8 horas. Tchau, tchau.